Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no mercado de ações. Não, ainda é Work Jogos, mas vamos explicar. Aqui eu, Fernando, Lucas, a gente tinha um outro podcast antes chamado Mercado de Ações que falava sobre 18xx e jogos econômicos exclusivamente. Depois de um tempo, né, tinha o Cláudio também, que era o host. E depois de um tempo o Daniel substituiu o Cláudio. Foi um momento muito legal, a gente gravou 14 episódios e nós vamos aproveitar que muitos dos temas cabem aqui no Arqueojogos e vamos aqui reempacotar o episódio para vocês, para quem não pôde ouvir. Tá igual lá, você poderia também ouvir lá no feed do Mercado de Ações, mas a gente vai colocar ele aqui. Então isso faz parte a gente vai começar um movimento de trazer mais 18xx aí pro programa. A gente fez uma enquete lá no grupo e o mais votado foi o assunto Arqueo 18xx. Estamos preparando aí episódios para falar desse gênero que a gente tanto ama. Se você gosta, né, tem interesse, vai ser uma maravilha para vocês aí curtirem esses episódios do Mercado de Ações. Se você ainda não nos segue lá no Spotify, deixe lá o seu rating. Segue também a gente lá na Ludopédia, no YouTube, no Instagram e também, se precisar, temos aí o nosso grupinho de WhatsApp, onde a gente troca uma ideia lá, marca várias jogatinas online. Fiquem aí com a gente. Esse episódio é um tutorial sobre 18xx para quem nunca ouviu falar. Isso aí, o Cláudio, eu, o Lucas e o Fernando nos esforçamos aí para explicar várias nuances do jogo, explicar como funciona assim de forma geral. Tem até dicas de como jogar mais rápido, jogar de forma mais eficiente lá no final. Espero que vocês fiquem até o final e aproveitem. Opa, galera, bora começar? Bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Mercado de Ações. Quem teve a coragem de ouvir o episódio piloto percebeu que todo mundo aqui gosta de 18xx. Então nada melhor do que começar falando desse sistema. Vocês sabem que daqui em diante todo episódio vai ser ladeira abaixo, porque a gente já começou falando do mais foda de todos. E nessa empreitada tá comigo o Lucas. Opa, beleza? O Fernando. E aí, pessoal, tudo bom? E o Toledo. E aí, pessoal, vamos aí. Sobe aquela musiquinha maneira aí e vamos entrar no episódio. 18xx é um jogo de construção de ferrovias, a expansão ferroviária no mundo no século XIX, mas o primeiro mais famoso, que é o 1830, se passa nos Estados Unidos. Um ponto interessante é que o 18xx ele tem esse nome porque 18 se refere ao século XIX. E XX é generalização porque cada jogo tem um ano. Então é 1830, 1846, 1882, 1862. Então quando você está falando sempre do sistema como um todo, a gente fala 18xx. E aí, Lucas, você já fez um texto na Ludopédia sobre 18xx, aliás, é o texto que todo mundo lê, é o primeiro texto de todo mundo sobre 18xx, pelo menos aqui no Brasil. Então, conta pra gente aí. Talvez um primeiro jogo, né, econômico de trem, né, que criaram, né, assim, ele apareceu nos anos 70, mas foi fazer sucesso nos anos 80. E a ideia é de juntar, assim, um jogo, não só a construção de rota, mas talvez até mais importante, como ganhar dinheiro com isso, né? Então, ele envolve compra de ações em empresas ferroviárias e ele tira um pouco dessa lógica de que cada jogador tem a sua coisa, né? Assim, eu sou o amarelo, eu sou o verde, eu sou o azul, na verdade, e você investe em várias companhias ao mesmo tempo. O seu objetivo é simplesmente sair o mais rico, independente de você ir bem ou mal nessas coisas que as empresas vão fazendo, né? Então, às vezes você faz coisas que parecem até ruins, né? Então, tem várias coisas nesse estilo de jogo que você até destrói coisas, né? De empresas, valores de empresas, assim por diante. Mas, em geral, eles têm sempre essa variação de ter etapas que são de compra e venda de ações, né? Que são as rodadas de mercado, e aquelas em que as empresas operam, né? E nesse caso, né? Assim, em geral, o acionista majoritário da empresa, né? Quem tem mais ações daquela empresa, controla o que ela faz naquele momento. Então, por isso que eu falei que a questão da posse, né? Nesse jogo, ela não é muito bem determinada, né? De repente, você está controlando a empresa, alguém compra mais ações que você, a empresa passa
passa a ser toda dele e ele decide o que vai fazer com ela. Pra quem conhece o Imperial, né, que foi um jogo que saiu por aqui, é aquela ideia de você controlar, né, o país de acordo com você ter mais, né, daqueles títulos nele, né. No caso dos 18xx é um pouquinho mais complexo porque a forma com que o preço das ações muda, né, depende de como elas operam, pode inclusive cair, né, e também se você vende ações. E além disso, né, tem essa coisa de que enquanto que no Imperial você só compra ações, né, nesse você vende também, né. E isso pode fazer uma coisa que é uma das coisas mais comuns, né, mais faladas no 18xx, que é você jogar no colo de alguém uma empresa que tá indo mal, né. Você atua mesmo como mercado financeiro, né? Você vai ali como presidente, como acionista maior da empresa, CEO, você vai ali tomar as decisões, vai por que caminho que ela vai seguir, por onde que ela vai crescer. Você vai reter o dinheiro, você vai distribuir pros acionistas também, né? Exatamente. O círculo se fecha, na minha opinião, sobre o jogo. Porque na outra fase você comprou ação e agora você controlou uma empresa que gerou dinheiro e vai remunerar aquela ação que você comprou. E aí o ciclo se repete. E o bom desse jogo, principalmente pra mim, porque eu sou um cara que odeia aprender regra de jogo nova, por exemplo. A partir do momento que você aprendeu uma regra de 18xx, você, pra pegar um jogo novo, você vai ler 2 páginas no máximo. Você só vai ver o que é diferente do que você já sabe e você tá pronto pra jogar o outro jogo. Isso é uma coisa interessante que assim, até os mais antigos, né, assim, os que saíram na década de 90 e tudo, comumente, quando eles iam distribuir os manuais, eles colocavam só as diferenças daquele jogo pro 1830. A maior parte das pessoas está acostumada com jogos que você já tem o que você vai ser. E esse jogo você vai construindo isso, né? Isso acho que é uma coisa bem diferente. Você começa o jogo, todo mundo só com o mesmo tanto de dinheiro, e aí conforme você vai comprando, você vai escolhendo com o que você vai jogar, assim, de certa forma, né? Todo mundo começa em pé de igualdade, né? E cada um vai tomar uma decisão ali, vai pro seu caminho, e não existe caminho certo, caminho errado. O caminho vai mudando conforme os outros vão trilhando os deles também. A gente tem um plano geral aqui, bem aberto do que é o jogo, mas talvez a gente consiga explicar isso um pouco melhor falando etapa por etapa do jogo. Então vamos lá, Toledo, dá uma explicação aí, como é que o jogo começa? Então, em quase todos os 18xx, a gente vai construindo, né, a simetria entre os jogadores desde o início. Todo mundo vai começar com uma quantia igual de dinheiro. Em quase todos os títulos, a gente começa com um tipo de leilão, né? Em alguns jogos tem draft, mas você vai começar a escolher já antes do jogo começar de fato algumas companhias privadas. As companhias privadas no jogo vão ser, se a gente fosse aí tentar comparar com outros tipos de jogos, seriam aqueles poderes variados, né? E é mais ou menos isso que você faz. Você já começa a leiloar ali e escolher o que você vai querer ter diferente dos outros jogadores. Aí isso tem uma infinidade, né, de características que tem nessas companhias privadas, e a partir dali também já vai definir quem gasta mais, quem gasta menos, pra gente chegar na primeira fase ali de compra de ações, né? Se você gastar muito nesses leilões, você vai chegar com menos dinheiro para investir em empresas e vice-versa. Só nisso aí já tem estratégia envolvida. Tem alguns outros pontos que acho que a gente pode entrar mais depois, né? Que essas companhias também podem ser recompradas. Você falou que um dos efeitos do que você está fazendo agora é ter o poder variado da companhia privada, né? Mas vamos lá, o principal poder de uma companhia privada é ser vendida e tirar dinheiro. Porque quem ganha o 18xx é quem tem mais dinheiro no final. E existem alguns ditados no mundo do 18xx que é dinheiro no começo do jogo é melhor do que dinheiro no final do jogo. E então você gasta o dinheiro na companhia privada agora para depois você tirar dinheiro de uma empresa grande, você vende essa companhia privada para uma empresa grande, você troca o dinheiro de bolso. Então existe o seu dinheiro, o dinheiro da empresa e o dinheiro do banco, né? Então o que conta no fim da coisa para você ganhar o jogo é o dinheiro que você tem na mão, mais o quanto que as ações que você comprou valorizaram, e o dinheiro que tá na empresa, aquilo ali não vale nada para você, né? Isso vale para a empresa comprar seus trens, né? Em alguns jogos construir trilho, né? Tem jogos que custam, outros não, mas tem essa questão, né? Quando a gente fala que ganha quem tem mais dinheiro, ganha o jogador que tem mais dinheiro, né? O dinheiro que ele controla algumas empresas que têm dinheiro, mas aquele dinheiro que está lá no final do jogo, para fins de ponto de vitória, ou seja, de dinheiro que vai contar para quem ganha, aquilo lá não vale nada. O objetivo do jogo mesmo é ser um capitalista safado e ganhar dinheiro a qualquer custo. É que a gente não falou também que a condição final do jogo, né? Que é sempre quebrar o banco. Na maioria dos jogos, Ou quando alguém quebra, mas de qualquer jeito é quebrar, né?
Seja quebrar o coleguinha por ferrar ele, seja quebrar o banco por ser o mestre do capitalismo. Então termina essa etapa de leilão, cada jogador pega ali as privates que ele comprou, e aí depois disso vem o Stock Round, que é cada jogador vai comprar ações de uma companhia ferroviária. E aqui a gente não está mais falando de companhia privada, a gente está falando de companhia aberta. Aliás, acho que assim, é até uma diferença fácil das pessoas pegarem. A companhia privada é como se fosse uma limitada, uma companhia de capital fechado. Só uma pessoa é o dono dela. Quando a gente fala das ferrovias, elas são empresas negociadas em bolsa. Então, vários jogadores podem ser donos, todos os jogadores podem ser donos. Um vai controlar, mas todo mundo que está na mesa pode ter um pedacinho daquela empresa, que é também parte do que faz o jogo brilhar, né? No Stock Round, inclusive, é a hora que as empresas vão pegar para começarem a funcionar, né? Que seria o equivalente aqui na vida real ao capital inicial, como ela vai conseguir esse dinheiro. Tem duas grandes formas aí, né? Que as companhias conseguem, que é o método mais usado no 46, que é o das empresas vão recebendo conforme elas vendem ações. Tem o método do 30, o mais clássico, que você precisa vender 50%, 60% aí do IPO, que chama, que é o Initial Offering, que é o mais apresentado aí na maior parte dos títulos. Tem um incentivo cruzado, então várias vezes um jogador acaba comprando a ação do outro para acelerar aquela empresa, porque o jogo precisa andar, né? Então, nesses jogos que você compra 50% ou 60% das ações da empresa para que a empresa possa começar a operar, quando isso acontece, normalmente a empresa recebe 100%. Então, vamos pegar um valor bem redondo aqui, 100. Então, você comprou 50%, você gastou 500. Só que, na verdade, a empresa vai receber 1.000. E aqui já começa um pouco do que você tem que pensar no jogo, porque você colocou 500 do seu bolso, mas agora você controla 1.000. Esses 1.000 não são seus, mas eles estão no seu controle. E você precisa saber o que você vai fazer com isso para que esses 1.000 gerem dinheiro para você depois. Isso é capitalismo da sua melhor forma, né? Porque você faz brotar dinheiro do nada, né? No 30, inclusive, que nem vocês falaram, tem bastante investimento cruzado por conta disso. O pessoal quer colocar dinheiro, não só no início do jogo, mas na hora que começam a faltar dinheiro nas companhias iniciais, o pessoal começa a ajudar uns aos outros a abrir empresa pra ver o circo pegar fogo mesmo, né? Pra sair trem, entrar dinheiro no mercado e rodar mais o jogo, né? Quando você joga em mais pessoas, você nunca vai ter dinheiro pra conseguir abrir uma companhia ali, digo, rica, né? Com bastante ação, depende se são os jogos de 50%, 60%, para conseguir abrir sozinho. Aí que entra saber exatamente que hora que você vai querer comprar uma ação, vai vender ação, você entra nesse bot, você não entra. Principalmente no 30 com 5 e 6 jogadores. O pessoal costuma falar que o 30 em 6 jogadores é briga de faca numa cabine telefônica. Um jogador sozinho não vai ter o mínimo que ele precisa para abrir uma empresa, então algumas pessoas vão ter que se unir, vai fazer uma patotinha ali, mas cara, é aquela patotinha com que você tá com a bunda na parede, porque a primeira chance que alguém tiver, essa pessoa vai te prejudicar. E pegando o gancho da primeira coisa que falou, né, aquelas empresas privadas, a primeira coisa que você já pode fazer com esse dinheiro é comprar de você mesmo aquelas empresas privadas que você pegou no leilão inicial, e aí já bota dinheiro de volta no teu bolso, né? Às vezes mais, inclusive, né? Então, assim, se pegar um 1830, por exemplo, né, você pode comprar por até o dobro do valor que era o valor de face, né? Então vamos dar uma recapitulada aqui do que a gente falou. O jogo começou, as pessoas fizeram um leilão, deram lances e pegaram algumas empresas privadas. Para esse segundo momento, que é abrir uma empresa grande, uma companhia ferroviária de verdade ali que vai operar no mapa. Faz-se isso até que todo mundo gaste o dinheiro que tem e vamos para a fase de operações, que é a segunda etapa do jogo, o segundo momento do jogo, que é na hora que realmente você vai mexer com o tabuleiro e provavelmente é a hora que a gente vai falar que o jogo é feio. Vocês acham que o jogo é feio? Depende, tem uns que são horrorosos, tem uns que são simpáticos, né? Tem uns que são bonitinhos, tem uns que eu acho até bem bonitos, assim, é coisa que divide opiniões, de fato. Não, eu vou ser sincero, o jogo é feio, mas ele é funcional e depois de um tempo você se acostuma, cara. Se você é um Ameritrash, sei lá, Zombicide, que pinta miniatura e os caralho, porra, talvez isso aqui não seja bem o que você quer, se o que você gosta realmente é de olhar pra mesa e ver um negócio bonito. Agora, se você também curte essa distração, dá pra entrar, cara.
Eu acho que é uma linha tênue aí. Embora o design seja muito funcional, ele deixa totalmente a arte de lado. Porque você pega o 46, ou o Max, ou a maior parte desses recentes que saíram agora, eles são funcionais e tem uma arte legal. As ações são com um desenho bonito, os trens têm uma imagem legal, e o mapa em si tem um estilo legal, mas tem uns que você olha que realmente dói a alma. Na verdade, eu acho que é até bom a gente comentar uma coisa importante, assim, porque a gente fala, família de jogos, tem centenas, deve estar mais de 200, assim. Ô Lucas, não tem como ter mais de 100 jogos, porque só existem 100 anos no século XIX, não? Mas tem repetido. Já tem vários repetidos aí. Então, mas é bom lembrar, né, que assim, aliás, a esmagadora maioria deles são feitos por um tiozinho, faz na mão lá, imprime as coisas, emplastifica, corta na mão o negócio e não contrata um designer gráfico profissional, né. O jogo original, ele serviu para chamar a atenção, né, que foi o 1829, mas teve uma tiragem muito pequena e hoje em dia quase ninguém joga mais, mas ele chamou tanta atenção que uma empresa grande, né, americana, se interessou em fazer uma versão nova, que é aquela que se passa nos Estados Unidos, que é o 1830, que realmente, né, virou assim um fenômeno, né, muito grande nos anos 80, né, que é da Avalon Hill. Mas depois disso, teve alguns, né, que eram de fato também feitos por empresas mais ou menos, tinham tiragens razoáveis, mas a esmagadora maioria era feita na mão mesmo, né. E até pouco tempo atrás era assim, eu acho que o grande diferencial foi quando apareceu o 1846 da GMT. Até então a gente tinha essas empresas, aquela DTG, que assim, o cara sozinho fazia, né, jogos para todo mundo, mas não dava conta, né? O pessoal ficava anos esperando chegar a vez deles lá, a fila de jogos para imprimir. Quando você fala sozinho, não é figura de linguagem, né, cara? É literalmente um cara na garagem de casa, usava o sábado de manhã dele quando não estava trabalhando, de noite quando chegava do trabalho para fazer jogo e vender. Isso. E aí depois apareceram duas empresas que a ideia era tentar fazer o que esse cara não estava dando conta, né? Eu acho que o John Tamplin que chama, né? Da DTG, que é a All Aboard Games e a Golden Spike Games, né? E aí o que aconteceu foi que a Golden Spike, o cara disse que também não tá mais dando conta. Mesmo. Pô, eu sei. Eu tô com um pedido na Golden Spike desde outubro do ano passado. E ele tava pedindo pra filha ajudar, se não me engano, né? Então, assim, realmente é um negócio familiar mesmo, né? O cara lá na sua garagem, lá tem sua impressora, sua plastificadora, né? As guilhotinas pra ajudar a cortar a face e tudo. O Scott, né, da Wallboard, é que resolveu, não, vamos agora que tá popularizando, né? E popularizou quando a GMT resolveu publicar o 1846. Pra mim, eu acho que foi o grande momento, assim, pra tornar isso mais famoso, mais popularizado. E aí agora tá vendo esse fenômeno aí, né? O próprio All Aboard, eles estão mandando imprimir fora, né? Contratando, né, os designers mais dedicados, assim, pra fazer coisas que são funcionais, mas também não são horrorosos, né? Então acho que isso fez uma diferença muito grande pra disponibilidade, né, pro mercado e pra própria aparência desses jogos, né? Antes era aquela coisa, uma folha A4, né, com os hexágonos desenhados, parecia no Paint, né? E comentando aí o que o Lucas falou também, atualmente, segundo a lista aqui do BGG, são 213, 18xx na série atualmente. Sem falar os vários que não estão listados lá, né? Tem muito que é não pessoal, né, mas que não chega a ir pra lista porque alguém que desenvolveu para um grupo ou desenvolveu num fórum e não chegou a ir pra lá. No final das contas, assim, é o que a gente mencionou antes ali. 18x é um guarda-chuva que tem um núcleo e tem muita mudança. Assim, são 213 títulos, então imagina que cada um deles tem uma combinação de regra diferente. E isso daí gera uma infinidade. Então, quando você quer fazer um jogo, você pega algumas regras que já estão feitas, você cria a sua própria regra e tá ali, entendeu? Mas o núcleo do sistema normalmente é mantido. E tem desde aqueles que são, né, só o 1830 num mapa diferente e aqueles que acrescentam tantas coisas, né, mudam tanta regra que fica quase irreconhecível, né? Você pega um 1862, por exemplo, muda um monte de coisa, né? Tem muito da preocupação histórica também, né, de como representar coisas do período, daquela região, com, né, regras novas, né? Então você pega o manual do 1846, por exemplo, né, ele coloca os detalhes de por que ele escolheu que cada privado fazia aquela coisa, o porquê ele fez daquele jeito do outro, né? E até coisas completamente, né, malucas, né? Você pegar o 1849, por exemplo, que ele tem um evento no jogo que é representar uma erupção vulcânica. E quando chega naquela fase lá, você perde uns trilhos que estão construídos
construídos, né, perto do vulcão. Se a empresa só tiver estação lá, a empresa morre também, né? Então tem várias formas de mudar esse conjunto de regras para representar coisas históricas, né? Tem essas curiosidades assim. Isso é legal que você está falando, que cada jogo ele tem jogo que é só simplesmente a gamificação mesmo, mas tem muito jogo que tenta trazer algum evento que aconteceu, né? Tipo de rodada que tem nos 8x são as de operações, né? Então, nas de operações, a pessoa que controla aquela companhia, né? Que, de todos os que eu conheço, é quem tem mais ações dela, né? Ele escolhe o que a companhia vai fazer e isso significa construir os trilhos, né? Pode variar de jogo, pode ser um trilho, pode ser 2 trilhos, pode ser pagando, pode ser de graça, mas ela vai construir as rotas, né? E vai colocar as suas estações, né? Então, as estações, elas servem tanto para definir por onde que as rotas válidas vão passar, quanto para bloquear os outros jogadores também, né? Então, assim, se você tem uma cidade lá que cabe uma estação e você põe a estação lá, as outras pessoas não podem passar mais por aquela cidade. Podem até chegar lá, mas não passam. Então já permite também você fazer bloqueios durante o jogo. E você vai rodar os trens, né? Então, as companhias, elas têm que ter trens, né? Então, você usa esses trens para ganhar dinheiro andando por essas rotas, né? Então, se você tem lá uma rota que passa por 3 cidades, né? E cada cidade, ela dá um certo valorzinho ali. Você tem um trem que permite passar por 3 cidades, né? Então você soma aqueles valores, aquilo ali vai dar o dinheiro que a empresa ganhou. E aí você escolhe o que a empresa faz com aquele dinheiro, né? Você pode reter aquele dinheiro, né? Para ela usar, por exemplo, para comprar um trem melhor, uma coisa assim. Ou você pode pagar os acionistas, né? E isso é uma coisa legal, que isso vai ser o que conecta isso ao mercado, né? Então, assim, a gente falou que tem a ver com o mercado de ações, né? Você compra e vende ações das empresas, mas essas ações, elas valorizam e desvalorizam, né? E praticamente sempre tem a ver com isso que você está fazendo durante essa rodada. Então, se a tua empresa decidiu reter o dinheiro, né? Então, para que você vai querer ter ação de uma empresa que não está pagando, né? Então, isso faz desvalorizar a ação daquela empresa. Agora, se ela está pagando dividendos acionistas, né? Então, em geral, isso faz com que a ação dela valorize. Vai ter umas mudanças de regrinhas dependendo do jogo, né? Tem uns que pagou, aumenta, né, uma posição, reteu, cai uma. Tem uns que são mais sofisticados, assim. Então, se você pagou mais do que o valor da ação, você sobe 1. Se for mais do que o dobro, sobe 2, assim por diante. Mas está conectado a essas coisas, né? Então, uma vez que você você escolhe o que a empresa vai fazer com o dinheiro que ela coletou, aí vem a parte que em geral, né, o que acontece no último, que é comprar trens, né? Então, assim, em geral, a empresa ela é obrigada a ter trem, né, depois que termina essa etapa, e se ela não tiver, ela tem que comprar. E aí vai entrar uma maldade. Tem essa questão de que você sabe que uma empresa ela vai ficar por algum motivo sem trem, né? E em breve, né, você pode vender as ações e deixar pro coleguinha, né? Isso aí a gente pode falar um pouco depois. O cara tá doido pra falar de dano, né? Pois é. Por enquanto eu tô só falando de operação. Mas em geral é isso, né? Chegou no final da rodada de operações, a empresa não tem trem, quase todos os jogos da série você é obrigado a comprar um. Tem alguns que tem, você pode fazer outras coisas aí, né? A grande maioria deles funciona assim. E é o trem que dita o ritmo do jogo, né? Porque normalmente o jogo começa com o trem 2, que significa aquilo que o Lucas está falando. O trem passa em 2 cidades, ele coleta a renda de 2 cidades, e aí depois vai crescendo, então vai ter 3, 4, 5, 6, e aí pula pro diesel, às vezes tem 8. Só que o charme do jogo aqui, que é o que dá o timing pro jogo e é o que faz você ficar atento no que está acontecendo, os trens, eles também representam a evolução tecnológica. É o passar dos anos durante o jogo. Então, o trem 2, por exemplo, ele enferruja. E ele enferruja quando o primeiro trem 4 entra no jogo. O trem 4 é o que vai passar em 4 cidades. Então, quando alguém comprou um trem 4, todos os trem 2 saem do jogo. De novo, regra geral, né? E aí algumas empresas vão ficar sem trem. Então, se você não se preparou para isso, às vezes você vai ter uma empresa que não tem trem nenhum e que não tem dinheiro. E aí, nessa hora que acontece, o dono da empresa bota dinheiro do bolso dele, o que é péssimo. Na realidade é o inverso do que você quer que aconteça, né? Você não quer ter que dar dinheiro pra empresa, você quer tirar o dinheiro da empresa. Exatamente. Então qualquer hora que você dá dinheiro e não recebe nada em troca, é horrível. E eu acho que é uma coisa importante de falar isso aí também, é que, assim, na minha opinião, essa é uma das coisas mais geniais, assim, da série, porque é um mecanismo que consegue evitar de forma brilhante aquele problema que tantos jogos têm, de que a pessoa que tem uma vantagem inicial, ela dispara na frente, mesmo se ela não jogar tão
bem no resto do jogo, né? Se a gente pensa um jogo que a gente tá falando aqui em controle de ações, né? Então, você tem dinheiro, você compra ações de uma empresa, aquela empresa rendeu um monte de dinheiro, pagou dividendo, você vai ter mais dinheiro ainda, vai comprar mais ações ainda. A tendência, então, é você disparar na frente e ninguém te alcançar mais, né? Como que isso é evitado nesse sistema? Vamos supor, né? A gente tava falando aqui essa questão da evolução tecnológica, né? Se você for aquele cara que no começo do jogo que comprou um monte de trem, né? Pra fazer um monte de dinheiro no começo do jogo, né? Então, assim, alguma coisa no 1846, você vai lá e compra 4 trens de 2, tudo bem, né? Você vai render ali um montão de dinheiro, porque você vai ter 4 trens de uma vez, né? Ganhando um monte de dinheiro fácil ali e tudo. Só que na hora que alguém comprar o de 4, você vai perder todos os trens de 2 que você tem, tudo uma vez, né? Então, você já vai ficar em desvantagem. Então, é uma forma de você ser forçado a jogar bem o jogo inteiro, né? Não adianta nada você começar super bem, porque você teve lá essa empresa que tá rendendo muito bem no começo do jogo, você comprou um monte de trem ali. Na hora que chegar os mais modernos que vão fazer com que esses aí caiam em desuso, né? Se enferrujam, né? Como a gente diz. Aí você vai ter que se virar pra lidar com essa nova situação, né? Uma das formas, né? É jogar a companhia no colo do amiguinho, né? Caraca, ele falou de dump de novo. Lucas, o que você tava falando, assim, eu mencionei já antes que existem ditados relacionados a esse jogo, né? E um deles é: se você tá perdendo, compra trem. Porque é a forma que você tem de controlar o dinheiro que o cara que tá na frente está fazendo. Então, vamos pegar o exemplo que você deu. O cara tem 4 trens. Sei lá, cada trem tá rendendo 100. O cara tá fazendo 400 por rodada. Você tá fazendo 100. Irmão, compra trem pra enferrujar o trem dele, porque ele não vai continuar fazendo 400, vai diminuir. E aí você consegue chegar nele. Ou pelo menos você vai dar um sufoco nele. O cara vai ter que rebolar. O jogo ele tem alguns mecanismos para dar uma equilibrada. Então, as empresas têm um limite de trem. Você não pode comprar quantos trens você quiser. E o jogador tem um limite de ação. Normalmente é 60% do valor da empresa que você pode ter. E outra coisa que você pode fazer, se aquela empresa ganha muito dinheiro, você compra ação daquela empresa para você lucrar um pouquinho também. Mas aí, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, é um assunto que você não mencionou ainda. O que pode acontecer se você compra 2 ações de uma empresa de outra pessoa? Que tem, sei lá, o Fernando tem uma empresa, eu vou lá e compro 2 ações. O que pode acontecer comigo? É um tema que você não mencionou ainda. Ah, Mr. M. Então, aí corre-se esse risco, né? Você vai lá, né? Você faz isso que eu falei, por exemplo, né? Você vai lá, faz um monte de dinheiro no começo do jogo, mas aí o coleguinha, que beleza, né? Tem 2 ações ali dessa empresa, tá tão boa, vou comprar. Chega na sua vez na rodada de ações, se você joga antes do que ele, né? Você vai lá, vende tudo que você tem. Parabéns, você é o novo dono desta companhia. Se por acaso a companhia tá prestes a precisar comprar de um trem, porque, por exemplo, né? Acabou de enferrujar todos os trens que ele tinha, né? Ou tá perto disso acontecer, né? Quem vai ter que se virar com problema é o novo dono da empresa. Então essa é uma das coisas que mais se faz, né? Nem sempre é vantagem, né? Às vezes a gente faz assim só pela zoeira, né? Mas, assim, pela diversão. Esse sou eu. E o valor da ação ainda cai, né? Pois é, exato. Mas se você tá interessado em ganhar o jogo, né? Geralmente você faz isso. Se você vai fazer isso de um jeito que vai levar a pessoa à falência, né? Você faz isso se você tem certeza que você tá ganhando, né? Senão não tem grandes vantagens. Mas é tão difícil resistir a isso, cara. Você vê lá, você fala, o cara tá pedindo pra tomar um dump. Ele comprou 2 ações da minha empresa. Ele tá pedindo isso, cara. Ele quer virar o dono dessa empresa. Tem isso. Esse negócio que vocês falaram dos trens, eu acho que é uma das coisas também mais contra-intuitiva que tem, de você tentar bloquear quem tá na frente, né? Acho que quem não sabe jogar, principalmente, é um problema, que geralmente tem essas lendas de demorar muitas horas, e é por causa disso. Às vezes a pessoa fica com tanto medo de falir e de fazer algum problema ali, de não conseguir dar conta, e não compra trem, né? As pessoas contam aí de partidas gigantescas. Nossa primeira de 1846 levou, acho que quase 8 horas. Esses jogos, eles realmente não são intuitivos, né? Você tem que, quando começa a sua primeira partida até, tem que ser com alguém que já conhece. Nem sempre é possível, eu fico muito feliz se alguém quiser jogar, pegar o manual, meter a cara e tal, mas se você tiver alguém que já conhece, essa pessoa vai ditar o ritmo, vai te dar algumas manobras ali, você vai aprender como é que joga de um jeito muito mais fácil. Eu acho que isso é importante, cara. Isso pra quem tá entrando, entendeu? A pessoa pode ter uma primeira impressão horrível jogando um jogo errado. Não errado de regras, mas da forma errada. E aí vai levar... O jogo vai só se arrastar, não vai acontecer nada. E a pessoa fala, que saco isso, né? Fico só contando dinheiro, passando um pro outro. O que acontece, né? Isso é muito comum que você tá falando. Tem um podcast focado em 2x lá nos Estados Unidos chamado Will Tapping. Fica a recomendação pra todo mundo aí. E um dos caras que participava dele era do Half Card Borders, né? E ele falou que a primeira partida de 18x dele, ele ficou 8 horas puto jogando. Porque ninguém ajudou ele, ninguém deu mais dicas do que estava acontecendo, a empresa dele era uma merda, ninguém comprava a ação da empresa dele, então o jogo pra ele foi muito pouco interessante, entendeu? E um grupo que jogar sozinho, muito provavelmente vai acontecer algo similar assim, só que para 3 pessoas.
É exatamente o que aconteceu aqui com a gente. Até o post do Lucas, se a gente voltar lá, tem lá meu comentário falando que demorou, e aí o Lucas começa a falar, comprar os trens, além das outras dicas que eu acho que depois pode dar aí, né? Tá lá no texto, mas das fichas de poker e tudo, né? Tem uma coisa que o pessoal fala pra você saber onde que tá demorando, né? Que é você contar o número de rodadas, né? Porque se você vê que o jogo... Cada jogo, né? Geralmente ele tem um número padrão de rodadas, assim, que não muda muito em relação àquilo ali, né? 1830 dura tantas, 1846 dura tantas. Até porque o pessoal que desenvolve o jogo, ele meio que já planeja o tamanho que o banco vai ter pra ele quebrar no momento em que não der mais pra você fazer muito mais coisa no mapa, né? Se reparar, geralmente acontece isso, né? No final do jogo você já nem muda muita coisa ali, porque é o momento em que o banco vai quebrar. Eu não lembro agora de qual esses números, né? Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, que 1846 seriam 5 rodadas, né? Se você vê que o teu jogo, você tá reclamando, meu Deus, eu fiquei 6 horas, 8 horas jogando o jogo, você levou 10 rodadas, né? Então tá muito claro que o problema, né, é que você não tá comprando trem. Então assim, o pessoal tá lá, né, com os trens mais fraquinhos ali, numa eternidade, né? E aí fazendo pouco dinheiro, o dinheiro sai a conta gota do banco, vai demorar muito mesmo. Agora se você vê, não, mas eu realmente tô, assim, minha partida tá durando 5 rodadas, mas ainda assim tô rodando 8 horas, né? Se você tá nesse número padrão de rodadas e ainda assim tá demorando muito, né? Então geralmente o problema é que a pessoa não tá contando, por exemplo, as rotas, né, na vez dela, né? Assim, um pouco antes da vez dela, ou então conta várias vezes a mesma coisa, né? Perde tempo com isso. Isso que você falou agora, Lucas, o teu amigo Eric Bros, eu vi um vídeo que ele comenta isso, porque tem gente que, assim, mudou um tile da rota, você mudou um pedacinho do trilho lá do trem, o cara vai recontar tudo, não sei o que. E aí o cara fica querendo espremer 10 a cada rodada e ganhar 10 a mais, assim. E faz isso na vez dele, né? Se ao menos fizesse na vez do outro, né? Pra não atrasar o jogo, né? Ainda conta umas 3 vezes pra ter certeza, né? Não, mas veja assim o que ele fala, cara, não são esses 10 que vão fazer você ganhar o jogo. Pois a é. vitória nunca é por essa diferença mínima de 10 dinheirinhos numa rota aqui e numa rota ali. Existem erros graves que fazem alguém ganhar ou perder o jogo. Não erro grosseiro, coisa assim, mas um movimento errado na hora errada é o que vai fazer você ganhar ou perder o jogo. Não é porque você deixou de pegar 10 numa rota, entendeu? E tem gente que tem um olho assim, que bate o olho e já sabe, né? Assim, foi legal você ter falado do Eric Bros aí, porque ele tem um amigo dele que é o Joe Hubbard, né? Que até ele é designer de jogos também, tem vários jogos, tá lançando um esse ano também, que eu tô até interessado. Mas ele é um cara que ele bate o olho assim no tabuleiro e já diz qual a melhor rota e qual que é o valor dela, né? Então demora muito pouco as partidas dele lá, né? Assim, eu fui lá, né? Assim, foi 2016, se não me engano, e eu tive uma partida que durou 2 horas, que é o padrão deles com novato, né? Novato não é mesmo, porque eles entre si, assim, dura, né? O próprio Joe Hubbard, ele disse que o que ele tava querendo, o sonho dele era jogar o 46 em 46 minutos, e recentemente ele conseguiu fazer isso. E ao mesmo tempo eu já tive outro extremo, que eu tive uma partida lá no Rio de Janeiro que durou 10 horas. E assim, completamente fora do padrão, assim, né? Com o pessoal que eu jogo aqui em Belo Horizonte, né? Assim, normal é 3 horas e meia, 4 horas. Fica a dica pro pessoal aí, o Eric Bros, o John Huber também tem um vídeo no Cardboard, tá no YouTube. A gente deixa o link aqui, quem quiser assistir. Que ele joga uma partida de 46, batendo papo normal, sem acelerar, sem nada, mas jogo sério, focado no jogo ali. Ele joga em mais ou menos 2 horas. Isso é que é impressionante, assim. Você fica pensando, é porque os caras são desesperados, assim, fica jogando, assim, né, no mó nervoso, fica falando, joga logo aí. Não tem nada a ver disso. Os caras estão numa boa lá, né, conversando. Mas eles sempre falam isso, né, assim, se você ficar deixando pra fazer todas as coisas quando chegar na sua vez de calcular a rota, fazer isso várias vezes e tudo, aí realmente o jogo atrasa demais. Mas se você não precisa nem ficar desesperado, mas se você, o cara tá jogando, você já vai vendo ali qual a sua rota, chegou na sua vez, você vai lá, né, se tiver uma modificação ou outra, você já faz, mas basta fazer isso pra negócio andar bem, assim. Então você vê que eles não estão... Fica parecendo que o pessoal tá jogando assim, feito desesperado, com o relógio do lado, não tem nada disso. Tem um fator também que é interessante. Quantas partidas eles têm, mais ou menos? Nossa senhora. Recentemente eu sei que o Joe Hubbard, acho que passou de 300, e eu acho que o Eric Brosius é isso ou perto disso. Tá, os caras têm muito jogo, e aí eu fiz essa pergunta pra usar como escada aqui. O 18x é um jogo que recompensa a repetição, né? Demais,
E ele é sempre diferente, né? Isso que é bacana, porque ele é um jogo que ele depende tanto do que... como reagir ao que os outros estão fazendo, né? É um jogo reativo, cara. Isso, ao que os outros estão fazendo, né? Totalmente gerado pelos jogadores. E aí você tem situações que são completamente diferentes, né? Assim, mais tarde a gente vai falar da Copa aí. Eu passei por um monte de situações super distintas, né? Nesses jogos aí da Copa que a gente fez de 1830. E isso que você tá falando é interessante, porque o 18x não é um jogo que varia, né? A rejogabilidade dele é pela interação dos jogadores, porque o mapa é igual, as companhias são iguais, os trilhos nunca mudam também, e ainda assim, cada vez que você joga, é uma experiência diferente. Ainda mais quando você joga com outras pessoas também, né? Assim, por exemplo, né? Então, você pegar o 1889, ele tem um mapa que, assim, a primeira vez que eu joguei muito o 89, né? Um jogo que eu gosto muito porque ele tem as regras como as do 30, praticamente, mas ele é mais curto, né? Ele é mais rápido, tudo. E ele tem tem duas cidades que pagam muito, né? Então, tem duas cidades específicas ali que se você passou a sua rota por lá, você vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, com as pessoas que eu jogava, a gente sempre conectava essas cidades, sempre fazia elas irem no máximo de valor que elas pagam. Então pra gente era normal disso. De repente eu comecei a ver umas partidas de um pessoal que joga muito melhor do que eu, e às vezes eles nem faziam nada nessa cidade. Ué, coisa estranha. Mas é que tem muito disso, assim. Às vezes eles preferem fazer outros caminhos, né, que vai fazer com que funcione melhor pela forma que estão reagindo ao que os outros fazem, né. Essa coisa de você jogar com pessoas, né, que não são aquelas que você tá acostumado a jogar também às vezes muda tudo, né. Aliás, né, quando for falar da Copa, né, pra mim teve um monte de surpresa, né, coisas que eu achava que é óbvio que fulano vai fazer isso, quando eu via, uai, o que ele fez? Ah, mas esperar a jogada óbvia é a coisa que eu menos... O que eu já xinguei o Toledo, vou contar um caos aqui também, o LPP, ele tem um texto sobre o JX, a gente vai citar no show notes do episódio, e eu queria ganhar dele, né? E aí eu consegui fazer o que o Lucas adora. Eu dei o dump no LPP no começo do jogo de uma empresa, uma partida de 1830. Eu dei um dump no LPP lindo. A empresa não tinha dinheiro nenhum, já tinha gastado todos os tokens. Eu tirei o LPP do jogo. Pensei, porra, tô bem. Tirei o cara aqui que joga melhor na mesa. Acho que vou ganhar. Aí nosso amigo Toledo vai lá e toma a empresa do LPP. Aí eu falei, xinguei toda a quinta geração do Toledo. Fiquei puto. Mas eu fiquei na minha ainda. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando o Toledo me quebrou na rodada seguinte. Eu acho que a gente pode até falar já aqui, né, que tem uma divisão assim que é meio não oficial e hoje em dia nem faz tanto sentido assim, mas historicamente o pessoal gosta de falar dos jogos do estilo 29 e estilo 30, né, que são os 29, que foi o original, né, seriam aqueles mais focados em você construir rotas boas, né, fazer empresas que pagam bem, né, que dão lucro aos acionistas e tudo, enquanto que os do 30 são aqueles mais focados em você manipular o mercado para prejudicar o amiguinho, né, às vezes até destrói as suas próprias empresas, né, para se livrar delas rápido, né, e fazer outra coisa. Então existe, né, hoje em dia é tudo muito misturado, né, assim, não dá pra dizer que um jogo é só uma coisa ou só outra, mas existe isso, e eu comecei a jogar, né, o meu primeiro 18x de fato, né, assim, sem ser esses mais simplificados, foi o 46, e por muito tempo eu não gostava desses no estilo do 30, né. O que abriu meus olhos, assim, teve uma época que eu tava jogando 89, foi quando aconteceu isso, uma coisa que você tava falando aí, né, de tomar um dump logo no começo do jogo, né, dump, né, esse ato de você vender as suas ações e jogar ela no colo do amiguinho, só que aconteceu de um jeito interessante, que não foi de um jeito tão prejudicial assim. Na hora que o cara vendeu um monte de ação, quando você vende ação, né, ela desvaloriza, então a empresa ficou desvalorizada com pouco dinheiro, mas não me matou, né, não me tirou do jogo, e eu acabei ganhando essa partida, porque tem uma coisa muito interessante nesses jogos no estilo do 30, que quando a empresa desvaloriza muito, os papéis dela não contam pro teu limite, né? Em geral, né, cada pessoa pode ter um certo número de ações, né? Dependendo do jogo, sei lá, 13 ações, né? E aí, se a empresa tá muito desvalorizada, aquilo ali não conta pro limite. Então eu fiquei com uma empresa que se ferrou um pouquinho, mas não muito, e as minhas ações dessa empresa não contavam. Então, assim, eu consegui manter ela desvalorizada enquanto ela ficava me pagando quase sempre, né? De vez em quando eu dava
segurada, né, para ela não valorizar muito, para ela voltar a pagar, e ganhei a partida, né? Então foi a primeira vez que eu fiz o que o pessoal chama da estratégia amarela, né? Chama isso porque a região do mercado lá, quando a empresa não conta mais papel, tá pintado em amarelo. Então foi isso que me fez, nossa, rapaz, então dá para fazer umas coisas interessantes nesses jogos mais voltados, né, de manipulação do mercado, e não só de você ter uma empresa boa que paga bem e tudo. Então tem muita coisinha específica que dá para você manipular o jogo a teu favor, até quando parece que você, né, foi chutado para escanteio aí. Eu acho interessante porque um jogo ele é de manipulação do mercado. E aí a gente está falando aqui de comprar e vender ação para mudar o valor das empresas. Mas o outro jogo, você também ganha no mercado. Só que você ganha comprando as ações certas no mercado. Porque as empresas, esse jogo é mais operacional. O segundo que eu falei é mais operacional. Então no jogo operacional você vai ganhar dinheiro, o grosso do dinheiro que você vai ganhar é com a receita de dividendo. Então você tem que ter as ações certas que pagam os melhores dividendos. Então você também ganha o jogo no mercado, mas você tem que fazer uma leitura diferente. Vou fazer um comparativo com investimento, é um cara que tá fazendo buy and hold, né, no longo prazo, e o outro tipo de jogo você tá no day trade total, né, tá comprando, vendendo. Boa comparação. O nome desse podcast é Mercado de Ações, não é à toa, a gente tem que fazer esse tipo de comparação mesmo. Mas é por aí mesmo, E tem alguns jogos que ainda são mais assim, mais day trade ainda, eu acho que é Forex quase, sabe? Porque a gente falou muito do 30 e do 46 aqui, que são jogos mais comuns, mais fáceis de achar, então realmente a gente, quando falar, vai falar mais neles. Mas tem o 1841 e o 1817, por exemplo, que são jogos, que são uns monstros completamente diferentes. O 1817 o Fernando pode dar uma palhinha pra gente, porque foi o jogo que ele colocou, se não me engano, como top 1 no ranking do episódio piloto. E é um jogo que você vai... Ele tem mecanismo efetivo de mercado financeiro, que é vender o que você não tem, etc. O 17 é um jogão. Foi isso que o Claudio falou. Ele traz mecanismo aí de... Você se sente realmente como se você estivesse abrindo empresa na vida real. Às vezes você abre empresa só pra conseguir um token numa cidade, aí você pode fazer a aquisição hostil, aquisição não hostil. Esse é um dos poucos jogos que tem leilão durante o jogo, porque pra abrir a companhia, você só escolhe qual que vai ser o nome da companhia e a cidade que ela vai começar. E aí rola um leilão em cima dela. Não é simplesmente vai lá e compra o papel da presidência, que nem é na maior parte dos outros jogos. É um jogo com empréstimo, é um jogo com... você tem que controlar para sua ação não subir muito, senão o pessoal consegue vender a ação que não tem, que foi o que o Claudio comentou agora há pouco. Então você faz o que é chamado de short, né? Você vende uma ação que você não tem ainda, esperando que ela vá desvalorizar para comprar ela barato e cobrir o que você gastou já. É muito louco. Isso existe no mercado financeiro. Sim, é um mecanismo real do mercado financeiro. Você faz um empréstimo de ação que não se empresta, não vamos entrar em detalhe do mercado financeiro, mas o cara trouxe uma parada do mercado financeiro para dentro do jogo e encaixou muito bem. Eu ainda não consegui ver como isso funciona no 17, por exemplo, mas isso que você falou, Fernando, de que a empresa valorizou muito e aí o pessoal vai vender a ação dessa empresa, é um mecanismo próprio desse jogo que não existe em outros, porque em outros há um descasamento muito grande, no 30, por exemplo, há um descasamento muito grande, às vezes, do valor da empresa e de quanto aquela empresa gera. Porque se você tentar trazer para um realismo, não é assim que funciona. Sei lá, a empresa, cada papel dela vale 300, mas na prática ela está pagando 200 no total, 20 por papel. E tem outra empresa que cada papel vale 80 e está pagando 500. Tem uma diferença muito grande que mecanismo de jogo, porque no final das contas é um tabuleiro e as pecinhas andam no tabuleiro. No 17, ele tem como trazer isso para um aspecto mais real, né? Aproximar. Então, se tem uma empresa pagando muito, com valor pequeno, ou ao contrário, se tem uma empresa pagando pouco com valor alto, você consegue usar esse mecanismo de short para balancear um pouco, né? Sim, a gente entra num outro fator do 17 de controle também das ações, que é o seguinte: o mercado no 30, as empresas vão para cima e para baixo, e para esquerda e para direita, né? Ele é bidirecional. No mercado de ações esse movimento só acontece um movimento único, né? Ele faz um movimento para o lado, um movimento para o outro. Isso, então ele vai uma casa, independente do que você faça no seu operating round ali, você vai estar sempre andando de um em um. No 17 não, cara. Então, sua empresa pagou, mas pagou pouco, ela não vai andar. Pagou, mas pagou acima do valor dela de mercado, vai andar 1. Pagou mais do que o dobro, vai andar 2. E ele é unidirecional, né? Ele só cai pra esquerda ou sobe pra direita. E assim, você consegue flutuar, e tem manipulação do mercado. Então, uma empresa pode sair e pegar um monte de
empréstimo pra jogar o preço da ação dela lá embaixo e operar por último, ou fazer o contrário. Ela tem muito dinheiro em caixa, ela quita todos os empréstimos durante o stock round para operar antes de uma outra empresa. Um dos pilares fortes do 18xx é realmente isso, né? De você querer fazer essa manipulação, puxar o tapete aqui, colocar a sua empresa numa posição melhor ali, e que o 17, ele pega e eleva ao quadrado todos esses mecanismos. Ele te dá o triplo, quádruplo de opções, assim. Aproveitando isso que você tá falando, a gente falou bastante do 17, que é um jogo que exige muito, né? Me fala, você acha que 18x é um jogo pesado, cara? Cara, por incrível que pareça, não. Não é um jogo pesado de regras, principalmente se você for pelos jogos mais introdutórios. E não digo introdutório no quesito jogo rápido, tá? Porque tem o 30, pra mim, por ser a base da maior parte do universo 18xx, né? Considero ele um bom jogo introdutório, já que ele vai te apresentar aí regra pra você jogar 20, 30 jogos diferentes, se pá até mais, né? Tirando uma exceção aqui, outra ali, o manual é simples, muitas das coisas são fáceis de entender. Aconteceu isso, sempre vai acontecer aquilo. Então, vendeu a ação, sempre vai cair. Pagou, sempre vai subir. Então, é uma coisa que é simples. Não tem 6 páginas de exceção. Vamos ver o que acontece se eu vender essa ação na fase tal, ou se eu vender agora, ou se o player tal tiver tal coisa. Que é o que você falou. O jogo tem que ser simples de entender e simples de jogar. E simples de entender, eu concordo contigo. Simples de jogar, eu já não concordo, não. Eu acho que vai contra até um pouco que a gente falou aqui. Cara, o 18x não tem tanta regra assim. Ele é difícil de entender no manual, porque os manuais são antigos, são mal feitos, mas hoje em dia a gente está na fase de ouro do 18x, os gringos estão falando isso sempre, então toda semana tem live de 18x rolando no YouTube. Se o inglês não é um problema, a galera consegue aprender a regra de um jogo e ver os caras jogando, e as regras não são assim tão difíceis se você comparar com outros jogos pesados. Vamos comparar com o Vital Lacerda? Cara, Vital, eu não jogo Vital. Vital é mais complicado do que eu gosto. 18x, então, para mim não é tão complicado assim, tão pesado assim, no aspecto de regra. Agora, no aspecto do que eu vou fazer durante o jogo, aí, cara, ele explode de um jeito que é sensacional, porque é aquela ação e reação que eu debati com o Lucas agora há pouco. O jogo, você não consegue ter um caminho pré-definido, né? Você tem que estar atento ali o jogo inteiro, porque vai acontecer um monte de coisa que não estava programado para você. Então, mas eu acho importante mencionar também que quando eu falo assim, fácil de jogar, eu não digo, obviamente, nossa, eu jogo ali sem nem prestar atenção, jogando Minecraft no celular ou qualquer outra coisa ali. Tô falando jogo simples de jogar, que assim, você vai explicar e o cara vai ter ali as pecinhas dele, ele não vai ter que ficar cuidando de 8.000 coisas diferentes, montando uma coisa aqui, outra coisa ali. O jogo não chama o manual toda hora, né? Exatamente. Além de não chamar o manual toda hora, e não é aquela coisa do tipo, fica, põe recurso ali, põe recurso aqui, tem que colocar miniatura ali, tem que colocar coisinha aqui, você não tem essa gerência, sabe? O jogo é fluido, cara. Isso, ele vai ali rápido. Você tem pouca coisa pra fazer e você só fica realmente focado na cabeça. Você fica na cabeça ali pensando na rota. Acho que o Toledo falou uma palavra aqui que me lembrou do tempo do RPG. Você falou fiddly, Toledo? Defina aí, explica aí o que você tá falando como fiddly pra galera. O que o Fernando tá tentando dizer é você ter que ficar fazendo manipulação do tabuleiro justamente pro jogo andar. Você fica fazendo upkeep, fazer uma fase de cleanup, você bota pecinha, recarrega tal marcador, né? Você não tem isso no 18x. Apesar de que eu acho a fase dos pagamentos, se você não tiver com a manha, pode demorar, né? Tem várias dicas que você pega pra agilizar. Ali é um pouco fiddly a parte dos pagamentos, eu considero. Paga 12 pra esse, paga 13. Se você não tiver as ferramentas certas, se você pegar só o manual e jogar, é demorado. Eu concordo contigo. A gente vai dar dica depois sobre isso. O Lucas já deu muita dica, a gente trabalha até em cima do que o Lucas já apresentou para o pessoal. Mas realmente, assim, o jogo não tem burocracia, né, cara? O jogo tem pouca burocracia. O que pega é que o jogo é matemática pesada. Você faz conta. E faz muita conta. Eu acho que a única coisa que daria pra falar de que é um upkeep ali, ou alguma coisinha que você faz, é ali no final da stock round, alguma coisinha ou outra. Mas assim, cara, é isso. É um negócio, dura 30 segundos e acabou, sabe? De resto, cada um vai tocando seu jogo e bola pra frente.
Eu acho que esse lance do peso que você perguntou também, já comentaram, né, do nível de interações que gera e principalmente que vão afetar em outro tempo da partida, né? Fico pensando em quem vende jogando mais euro, por exemplo, nunca vai fazer sentido pro cara comprar mais trem do que ele pode rodar, por exemplo, certo? Ele vai ver as rotas que ele tem, eu tenho X cidades, eu vou comprar então trens pra isso. E não, né? Você vai estar jogando errado se você tá atrás, por exemplo. Você vai ter que comprar às vezes mais trens do que você pode usar simplesmente pra fazer isso estourar uma coisa daqui 2 rodadas e prejudicar o cara que tá na frente. Acho que essa cascata de pensamento que você tem que fazer, isso que pra mim dá a maior parte do peso, com certeza, né? É muito difícil para um jogador novato entender isso. Cara, eu acho que isso encaixa em 2 coisas que a gente falou já, que é esse jogo recompensa a experiência, né? Então, assim, se você simplesmente lê o manual, você não consegue ver a interconexão entre as regras. Acho que isso ficou bem claro na tua fala agora. Pra que você... Qual é o teu primeiro objetivo quando você compra trem? O trem vai fazer uma rota que vai te dar dinheiro. Então, na maioria dos jogos, putz, eu tenho 2 rotas, eu vou comprar 2 trens. Cara, isso é óbvio. Assim, isso é errado pro 18x, mas na maioria dos jogos não é. Então, numa primeira partida, ok a pessoa errar isso. Porque depois de algumas vezes, alguns jogos, ela vai entender que, na verdade, o trem não é só isso. O trem é uma forma de controle que você tem sobre os outros jogadores, sobre a velocidade do jogo, sobre a sua posição no jogo, que são camadas, né? Você deu mais um passo quando isso clica pra você. E essa é uma das coisas que me conquista no 18x, cara. Eu acho que um outro fator também, só que o segundo que eu ia falar, que dá um peso, então, novamente, pra quem depois a gente acaba acostumando, é o fato de se controlar mais de uma companhia. Parece besteira, mas eu já vi muitos jogadores novatos não quererem abrir outra companhia, porque não querem controlar mais de uma, sabe? Não, é muito complicado, porque já é difícil você guiar uma, imagina você guiar 2 com caixas diferentes, com objetivos diferentes e fazê-las entrar em sinergia e numa estratégia ainda que você tá traçando. Isso dá um peso considerável também, eu considero, tá? Não sei se vocês concordam. Faz sentido, porque na verdade quando você tem uma empresa, você controla 2 personagens diferentes no jogo, né? Um personagem é você mesmo, no Stock Round, e o outro personagem é a empresa na fase de operação. E cada empresa a mais é um personagem a mais, então você vai ter que compartimentar seu cérebro ali para saber o que você vai fazer em cada uma aí. E tem gente que quer se dedicar menos. Cada vez que você joga com outras pessoas, muda o jogo, né? E eu acho que dá pra fazer uma escada de que é um jogo que favorece muito a competição, né? Putz, nessa de jogar com gente diferente, etc., tem um grupo do Telegram, né? Eu não sei quantos somos lá agora. O criador desse grupo é o nosso Toledão aqui, que inclusive organiza um ranking lá da galera e... Putz, jogos diferentes. Conta um pouco desse ranking pra gente aí, Toledo. Tá, acabei de ver aqui, estamos com 43 malucos ali. 40. É gente, hein? Tinha 5, depois que o Cláudio descobriu, foi pra 50 num dia. Bom, não é à toa que me chamam de embaixador de 18x. Eu tô tentando roubar esse cargo do Lucas aí, ainda não consigo, ainda não faço jus, mas... Esse é um ranking que eu usava aí, é um ranking que usa um algoritmo aí da Microsoft. Ela não vai ouvir nosso podcast, então não tem problema. E eu sempre fiz aqui pros meus amigos, né? A gente sempre gostou de fazer pra todos os jogos. E eu tava fazendo pro True the Ages. A gente tem um grupo ali também, uns 3 anos já fazendo. É bom que, principalmente, favorece você não querer brigar só pra ficar em primeiro, né? Favorece ficar em segundo, terceiro lugar, essa que era a ideia. E aí a gente começou a fazer pra 18x também, com um grupo ali de iniciante. E aí tá funcionando, né? A gente tá fazendo aí, tá com o quê? Eu nem sei quantas partidas nós estamos agora, mas eu tô vendo que pelo menos dá mais um gás ali na competição também pra você talvez não ficar tão triste, que você tá ali em quinto, tá em quarto, e ele favorece muito você, então, tentar ficar engajado na partida toda, né? Nós estamos vendo ali, tem 96 partidas, estamos chegando em 100 já. Na verdade já tem, porque tem se dá update. Se quiser o update, parte do que você tem que colocar nesse update é a nossa Copa, já mencionada pelo Lucas. Muito inspirado nesse teu ranking, eu tive a ideia, falei com você, com o Lucas, falei com o Fernando, falei com uma galera, até gente aqui naquele podcast, de tentar organizar uma Copa. A minha ideia era fazer uma Copa do Mundo. Copa do Mundo do Brasil de 18x. A gente conseguiu 16 pessoas e faço agradecimento público aqui a todo mundo que participou. Tivemos sugestões durante a organização de todo mundo, foi uma parada bem coletiva. E foi muito foda, cara, porque cada jogador, cada um dos 16 participou de 3 partidas de uma chave classificatória.
Cada partida tinha 4 jogadores, então era uma partida de 18-30 com 4 jogadores. Aí pegamos esse teu ranking, né? Você fez um ranking específico para as partidas da Copa. Desse ranking, os 5 melhores foram para a grande final. E, porra, eu dei sorte, eu fui o quinto, eu entrei quase no wildcard ali, mas eu entrei. Não é à toa que a gente está fazendo esse podcast aqui, porque o grande campeão dessa Copa está entre a gente. Eu tive a honra de perder pro Lucas 2 vezes na Copa, mas falo isso com orgulho. E eu não tava esperando não, viu? Na verdade, no começo das minhas primeiras partidas eu tava achando que eu nem ia pra segunda fase. Mas eu acho que isso é legal comentar, porque eu acho que mostra justamente o quanto que tem coisas pra se manipular a situação, mesmo quando você acha que deu tudo errado, né? Então, como você falou, né? Cada um começou com 3 partidas, né? Foram 3 jogos classificatórios pra cada um. Isso. E eu consegui fazer umas cagadas fenomenais em cada uma das 3. Assim. Então, uma delas foi que quando o 1830 é desses jogos que você tem que abrir empresa, né? Lembrando que você tem que... Ela só vai funcionar quando vender 60% das ações dela. E eu vi quanto dinheiro tinha, né? Eu pensei, então para abrir essa empresa aqui eu tenho que abrir ela, né? Fiz a conta rapidinho ali, tenho que abrir ela 67. Na hora que eu fui abrir, eu cliquei no 76, né? 67, 76. Resultado, fiquei um tempão sem conseguir fazer nada, porque a minha empresa não abria, não tinha dinheiro para fazer isso, né? E nos outros 2 é uma coisa interessante, assim, porque tem algumas regras não escritas, assim, sobre o 1830, né? Mas naquele leilão inicial, por exemplo, existe uma coisa que quem joga muito tempo meio que sabe que não se deve deixar ninguém comprar barato, né? Uma das empresas lá, que é a Camden Boy, né? Camden Boy. CA, a gente chama de CA, né? Ela é muito boa, né? Ela te dá uma ação gratuita de uma das empresas, ela rende bem e você consegue vendê-la muito bem, né? Então, assim, se você não quer que alguém tenha uma vantagem inicial muito boa, não deixe alguém comprar aquilo ali barato. Eu fiz isso nos 2 jogos. Teve aqueles que eu errei a conta e nos outros 2 aconteceu. E ainda por cima, para um cara que, assim, joga super bem. Inclusive, eu acho que, em geral, bem melhor que eu. Perdi dele de inúmeras vezes. E aí, quando eu vi que ele pegou a Camden a 165, e pronto, o jogo tá acabado. Acho que nesse momento aqui a gente até consegue encaixar um pouquinho de detalhamentozinho, porque no 1830 você pode vender a empresa pelo dobro do valor que está no próprio papelzinho da empresa, né? Essa Camden custa 160. E aí tem vários guias, assim. O 1830 é um jogo que tem mais de 30 anos. Então muita gente já fez estudos, etc., até empíricos. E sabe que você não pode deixar ela sair por esses 160, 165 que é o valor inicial dela. Porque ela pode depois te dar 320. Você paga 160 e ela vai te dar 320 mais uma ação de uma empresa, ou seja, 320 mais no mínimo 67. Mas aí depois disso eu tive que fazer todas as coisas que eu conheço, assim, todos os truques, todas as manipulações possíveis para reverter isso, né? Então acho que teve 2 coisas, né, que permitiram que eu ganhasse o jogo, né? Uma foi usar aquela estratégia amarela que eu falei, né? Então teve um momento, não, essa empresa aqui eu vou manter ela desvalorizada para ela não contar no meu limite, e além disso, né, como eu faço isso retendo dinheiro, eu vou reter não só o suficiente para ficar desvalorizada, mas para eu conseguir comprar mais um trem que vai fazer ela pagar super ultra, né, bem no final do jogo. E aí tive aquela virada lá absurda, né? E além disso, outra coisa também que acontece, né, que lá pro final da partida geralmente tá todo mundo no limite de ações, né? Ninguém vende nada, né? Ninguém compra nada. E as empresas que todo mundo já comprou, elas sobem, né? Elas valorizam mais ainda no final dessa rodada. Então eu vi lá que o cara que está liderando tem essas ações dessas empresas aqui que vão valorizar porque elas estão estouradas. Então eu vou esperar todo mundo comprar, não conseguir fazer mais nada. A última coisa que eu vou fazer vai ser vender justamente dessas ações, porque daí eles não vão poder fazer mais nada, né? Porque se eles venderem, né, eu vou comprar alguma coisa porque eu tô abaixo do limite de ações. Então também foi um truquezinho que eu fiz, né, para conseguir fazer isso. E todas as coisas que eu fiz, deve ter outras que eu tô esquecendo também. Teve o fato de eu conseguir fazer uma conexão do sul do mapa com o norte do mapa e fazer uma rota imensa lá com essas empresas minhas que tinham o trem diesel, né? Eu acho que qualquer uma dessas coisas, se eu não fizesse, né, qualquer uma delas não teria dado certo. Foi o fato de eu ter feito todas essas ao mesmo tempo que permitiu que eu ganhasse o jogo, né? E o interessante é que na final não teve esse negócio de, ficou nessa situação, né, do Guilherme comprar tão barato isso, porque eu tô tão acostumado a jogar com gente que vê uma coisa dessa, não, o cara comprou ali, deu um lance na Camden, né? Já vem um outro e dá, né? Então eu vi ali que tinha dado, eu pensei, não vou nem dar, porque certeza que alguém vai dar um segundo lance ali, não vai deixar ele pegar. E quando eu vi, não aconteceu. Já na final,
foi justamente o contrário, né? Assim, tava só os malvadões ali que, em geral, as coisas saíram caríssimas no leilão, né? Então, assim, essa própria Kanden aí, eu acho que saiu por 200 e uns quebrados já, né? E aí meio que reverteu, né? Na final, eu que tava sendo perseguido e não perseguidor, né? Eu consegui uma vantagem inicial ali, não inicial, né? Mas já pro meio, pro final do jogo, né? E enquanto que tava, né, 2 pessoas ali, né, correndo contra o tempo para ver se conseguiu me passar, né? Com o fato de eu estar com uma empresa que não tinha mais como desvalorizar e estava sempre valorizando bem cada rodada, eu estava meio que tranquilo em ganhar muito dinheiro em relação às ações que eu tinha, então não estava me preocupando, né, com a questão das rotas, né, mais com valorização de ação. Mas por outro lado, assim, chegou eu achava que ia quebrar o banco numa rodada, mas aí depois eu vi que ia ter mais 3, e essas mais 3 nem iam ser tanta vantagem para mim, porque a empresa já estava no máximo que ela valorizaria, né? Então, pronto, perdi o jogo aqui. Mas acabou que não deu tempo e ganhei dessa forma, né? Então tem muita coisa para se manipular, né? Para permitir que se faça isso, né? Eu tô com o jogo aberto aqui, essa final, e a tua empresa que valia mais, ela valia praticamente o dobro da empresa que ficou em segundo. Pois é. Mas a diferença entre você e o segundo foi de 500, que é uma diferença ok, mas assim, também não é uma diferença absurda, não foi uma goleada, foi uma vitória de 2-1, sei lá. Sim. Se comparar comigo, foi um 7-1, porque eu fiquei em último com muito menos dinheiro do que você. É que você teve que pagar um trem do bolso, né? Ah, cara, assim, você falou que você mexeu todas as manivelas que você podia para conseguir ganhar os jogos na Copa. Eu consegui fazer todas as merdas que podia. Eu conheço todos os sabores de cocô que existem no mundo depois que eu joguei essa final da Copa, porque eu errei todas as jogadas que eu fiz. Vocês lembram da minha abertura da Copa, né? Eu dei o lance da Kanden na Champlain. Aí erro de clique, né? Porque, explicando para quem tá ouvindo, o Toledo pagou 165 numa empresa que ele só precisava pagar 45. E tava na regra da Copa, foi bem no começo, a gente até deve mudar isso para a próxima edição. Se você passou, você não podia mudar a sua ação. O fair play do Toledo foi show de bola, ele falou, cara, beleza, cliquei errado, segue o jogo. Mas assim, é óbvio que bem no começo do jogo ele já estava eliminado dessa partida. Mas não ficou em último. Não ficou em último, tá bom. Aquilo que eu falei, né? O legal é que às vezes até umas coisas assim bizarras você consegue reverter, né? Eu acho que é aquela que eu consegui ganhar tendo passado boa parte sem jogar porque coloquei o valor errado da ação, foi porque aconteceu tanta loucura nesse jogo que eu acabei conseguindo, né, driblando aí o que acontecia e bem, né? E uma parada maneira, assim, é que eu falei que o pessoal fechou de bola em participar, a gente cobrou uma inscrição para conseguir dar um prêmio pro ganhador e o Lucas ganhou um jogo da AAG. No tempo de OTX você não conseguia comprar, simplesmente você podia jogar dinheiro na tela do computador e não ia aparecer nenhum jogo na sua casa. Mas hoje sempre tem um dos OTX à venda e o Lucas, ele ganhou dinheiro para poder comprar um jogo. Essa premiação que a gente combinou, você pegou o 18MS, né, Lucas? Foi, Tava de olho no 49, mas o 49 foi na rodada passada. A AG era uma empresa que fazia jogo artesanal, o cara fazia também na garagem dele, etc. Ele resolveu botar a cara, fez um KS, deu certo, e aí ele resolveu industrializar a produção, só que ele faz os jogos, agora tá no terceiro lote de jogos. Nesse terceiro lote tem o 18MS que o Lucas pegou, ano que vem vai sair o quarto lote. Já tá definido também quais vão ser. Aliás, é legal porque tem um que era o que a gente teria jogado lá no evento de Brasília, que o pessoal chegou a comprar, que é o 1873 Heartsban lá, que é desses que é diferentões, assim, porque ele mistura investimento em companhia ferroviária e em companhias de mineração também. Então você meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Dizem que é bem diferente também. E esse vai ser o do próximo lote. E além da AG, também dá para comprar jogo ainda na GMT, em lojas normais nos Estados Unidos, etc. Tem alguns jogos que você compra no site do Lone, a gente vai deixar o link para o pessoal aqui embaixo, que é o 1824, o 1840. Bom, tem dessas empresas menores também, né? A All Aboard, né? A Golden Spike. Tem a Golden Spike, que você entra na fila por um ano. E na Europa tem a Marflow, né? Exato, tem essas duas ainda que ainda seguem esse estilo de produção na mão. Você entra na fila, não sei como é que é a fila da Marflow, mas a fila do... Foi tranquilo pra mim, eu comprei o RHL lá. Demora também? Não, foi tranquilo, coisa de um mês, assim. Você só paga o frete da Europa, que também é alto, mas o outro é frete dos Estados Unidos, é alto do mesmo jeito. No caso é que eu tinha alguém que recebesse pra mim lá. Aí é alta burguesia, né? Além disso, você pode fazer o seu próprio jogo.
vários desses jogos eles têm o material liberado para impressão pessoal. O 1889, por exemplo, é um jogo... A gente falou muito do 30, o 1889 é um mini 30. É o 30 quase na metade do tempo. Os arquivos estão do BGG, cara. Então quem quiser, pega, imprime, testa. Tem vários outros jogos que os arquivos também estão no BGG. Então é uma outra forma de você jogar se você quiser jogar físico. O que nós falamos da Copa e do ranking foram jogos online. A Copa foi no site rr18x.com, que é onde se joga o 1817, também mencionado, é onde se joga o 1830. E além disso tem um site que é mais moderno, que é 18xx.games. Esse site, cara, tá crescendo absurdamente, ele entrou, o timing perfeito, ele entrou junto com a pandemia, quando a galera não podia mais jogar em casa. O trenzinho foi todo para esse site, ele tem, sei lá, 6, 7 títulos agora, com previsão de entrar em mais 2 até o final do ano. E tudo que a gente joga nesse site coloca no ranking. Bom, tem o Board 18 também, né? Assim, ele dá uma trabalheira danada, mas tem uma quantidade imensa, né, de jogos disponíveis para jogar online, né? E quem é raiz, dá pra jogar no Board 18, que na verdade é um tabuleiro online. Todo o resto do jogo você faz de outro jeito. Normalmente o pessoal faz com uma planilha de Excel, né, Lucas? A gente chegou a jogar algumas partidas assim. O pessoal fica enviando, salva a planilha no Google Drive, avisa o outro que é a vez dele, ele vai lá no site, coloca o tile. Mas eu hoje em dia não jogo mais. Se o jogo só tem no B18, no Board 18, eu tô fora. Eu senti diferença. Eu joguei o 82 lá com vocês, né? Primeiro, vi as 2 primeiras vezes. Tinha curtido muito, não. Depois que a gente começou a jogar no 18x Games, eu já tô adorando. Tanto que eu comprei um. Não sei, pra mim não funcionou muito, não. E aliás, se quem quiser aprender, entre em contato com a gente, nosso contato vai estar no podcast também. A gente tem grupo para ensinar, eu já ensinei, eu e um amigo nosso, já ensinamos umas 5, 6 pessoas a jogar. E agora eles estão no grupo do ranking. Então, se alguém quiser aprender a jogar no site online, cara, a gente faz chamada, a gente explica, ensina a regra. E o próprio site, na verdade, tem um tutorial até. Tem outra opção que eu joguei muito, que é no Tabletop Simulator também, tem vários mods, mas não é prático. Vai ser bem demorado. Hoje em dia eu acho que eu já não jogaria mais também não, mas tem gente que gosta, né? De jogar ao vivo, né? Muita gente gosta de jogar no TTS. Eu não tenho coordenação motora pra isso. Mas o bom do TTS é que todos os jogos estão lá, eu acho. Dos jogos grandes, acho que praticamente todos estão lá, então. Tem bastante script pra ajudar, às vezes, nos pagamentos, assim, tem algumas coisas que agilizam. Porque é aquilo que você tinha falado, uma coisa que toma muito tempo do jogo é o pagamento, né? Você contar, sei lá, vamos pegar um número aleatório aqui, a sua rota deu 170, você tem 5 ações. 5 é fácil. Você tem 6 ações de uma empresa 170, faz a conta rápido. Porra, você não faz essa conta rápido, sacou? Não, nem devagar. Então tem vários mecanismos para acelerar quando você está fazendo o jogo presencial. O Lucas fez um texto já, então acho que ele pode apresentar algumas dicas pra gente de se você está no jogo presencial, o que você pode usar para acelerar o jogo, Lucas? Eu sei, aposto aqui que a primeira que você vai falar é ficha de poker, então começa por essa, vai. Ficha de poker, né? Ficha de poker é bom, né? Porque, assim, é mais fácil de manipular do que dinheirinho de papel, né? Mais fácil também para você saber quanto dinheiro tem nas coisas, né? Tudo. Mas até é uma regra geral para jogo econômico, né? Vamos falar a verdade. Verdade, né? Vamos botar uma regra aqui. Se você ouve esse podcast, se você joga os jogos que a gente está falando aqui, você tem que ter uma maleta de ficha de poker em casa. Senão você pausa esse áudio agora, vai comprar uma ficha de poker, quando você tiver, você continua ouvindo o podcast. Combinado? Abrir a caixa, ver o dinheirinho de papel, já tá aqui no lixo já. Nem olha pra aquilo. Dá pro seu sobrinho pra ele brincar, Ou guarda pra festa junina, mas... Aí outra coisa também é você só distribuir dinheiro depois que já fez tudo, né? Assim, porque quando você tem as rodadas de operação lá, a empresa pagou tanto pra fulano, porque vai ter vários acionistas, né? Então, assim, se cada vez que a empresa rodar, você for pagando de um em um, tudo, você vai gastar um tempão danado fazendo isso, mais do que fazendo a parte legal do jogo, que interessa. Então, assim, é mais interessante, depois que todas as empresas pagaram o que tiver que pagar, você já paga tudo de uma vez pra todo mundo, né? Pode fazer isso desde anotando no papel, se tem gente que usa uma planilha assim no Excel pra deixar lá, tem umas inclusive assim já preparada pra isso, mas até uma folhinha de papel já resolve o problema. Porque só esse negócio de você pagar todo mundo uma vez sem precisar ficar fazendo troco, né? Tem muito disso, né? Você tem que ficar fazendo
fazendo troco ali também. Nossa, você economiza muito tempo de partida. Isso é o ponto que eu falei que era no começo da Fiddly. Isso é muito. Você tem que ficar toda hora contando um troquinho, não sei o que. Então, essa é uma dica que faz muita diferença. Sem dúvida. Você tem até 2 mecanismos para isso. O texto do Lucas na Ludopédia, ele deixa um link para um papel que você imprime, é uma tabelinha ali que você vai anotando tudo e no final de cada grupo de fase de operação você paga de uma vez só. Correto, você ganha 1 hora, você ganha 1h30 de jogo se você usa o Excel, se você usa uma ficha, um documento impresso desse para acelerar. Então, para um jogo que demora fácil 5, 6 horas, você economizar 1 hora é uma coisa que ajuda bastante. E a outra é aquilo que a gente já meio que comentou, né? Assim, não deixar para cada vez, só quando chegar a sua vez, você ficar calculando sua rota, ficar calculando 2, 3 vezes e tudo, né? Então, se tá na vez do outro, você já vê ali quanto que a rota do teu trem vai fazer, e aí não demora muito nisso. Eu acho que isso aí é o que mais, na minha experiência, é o que mais atrasa o jogo. Eu tenho mais uma dica também que tá pra comprar ou imprimir também, como se fosse uma tábua assim pra resolver a conta que o Claudio falou. Quanto que é 160? Ah, sim, claro. Posso falar qual é o nome certo disso? Pode, por favor. É uma tabuada, irmão. Olha só, tabuada, é isso aí. Lembra disso? Olha só. Eu falei uma tábua, eu falei tábua, né? Tabuada. E é isso, aí você faz essas contas também de quanto que paga pra cada um também muito rápido, né? O bom dessa tabuadinha é porque é literalmente aquela tabuada que vinha no lápis que a gente usava quando era criança no colégio, tá ligado? Então vai ter ali 1, 2 até 99 e do lado vai ter escrito pequenininho a multiplicação vezes 1, vezes 2, vezes 3, blá blá blá, até vezes 9. E aí entra a segunda parte da dica que o Lucas deu ali, mais ou menos, uma coisa que abrange um pouco. Na hora que você for contar a tua rota, na hora de jogar, corta os zeros, cara. Porque toda empresa tem 10 ações. E aí você, sei lá, a empresa rodou 200, cada ação paga 20. Então na hora que você for fazer a conta, você já conta só o 20, sem contar o 200. Eu não sei qual é a explicação do cérebro para isso, mas eu sei que funciona. Você conta muito mais fácil quando você está somando 2 mais 2 do que 20 mais 20. 2 mais 2 igual a 4 é mais rápido de contar do que 20 mais 20 é igual a 40. E quando você está fazendo essa conta por 3, 4 horas seguidas, chega uma hora que realmente qualquer coisa que você fizer para diminuir o seu esforço ajuda. Galera, a gente vai encaminhar agora para o final do podcast e a gente sempre vai finalizar os programas que forem específicos sobre um jogo, um estilo de jogo, com o quadro o que está em alta e o que está em baixa, que aí cada um fala o que curte e o que não curte no jogo e dá a opinião geral sobre aquele título ou sobre aquele sistema. E para isso vamos começar com o Fernando aqui. Fernando, o que está em alta e o que está em baixa para você em 18x? Eu acho que em alta, diria que o gênero como um todo, né? Pelo menos aqui no Brasil, ou até mesmo fora, com essa grande quantidade aí de empresa, trazendo gráficas grandes, que obviamente nunca vão, no futuro próximo, não vão se igualar a milhares de unidades vendidas, mas que estão aí, né? Estão conseguindo popularizar esse estilo de jogo que é meio obscuro, não é tão conhecido, principalmente fora de Estados Unidos e Europa aí. O hobby tem muito a ganhar e tá ganhando muito recentemente. Então acho que o ponto positivo aí vai mercado em alta pro 18xx como um todo. Em baixa eu vou colocar as artes. A gente já discutiu um pouco aqui nesse podcast. Obviamente, gosto é uma coisa muito pessoal. Não posso falar por todos. O Claudio, por exemplo, acha extremamente funcional, embora e acha que não faz diferença pro jogo. Realmente, pro jogo não faz diferença. Mas eu gosto de tiles que sejam um pouco mais bonitos ou de mapas que sejam um pouco mais desenhados ali e podem acabar não influenciando no jogo, mas querendo ou não, ali na hora de você convencer alguém a sentar na mesa, pode ser a diferença entre o cara olhar esse e olhar um outro ali do lado e não querer jogar. Vou falar uma coisa, eu acho que a galera mais chita aí vai me xingar, mas eu queria ver um que o Ion O'Toole, o cara manda bem demais, né, no design gráfico. Acabei de descobrir que eu sou chita. Então, ele tem feito coisas interessantes, pô, o Age of Steam ficou bonitão. Eu queria ver essa experiência, cara, pagaria pra ver. O ruim não vai ficar, o YouTube é foda, mas eu acho que não precisa. Mas eu entendo que, putz, uma editora pode querer trazer mais gente pro jogo, blá blá blá. Ah, sim. Imagina um Kickstarter anunciando com ele. Sim, vai ser foda. Aproveita que você tá falando aí, irmão. O que tá em alta e o que tá em baixa no mercado do 18x pra você?
O que tá em alta pra mim é porque eu adoro jogos que dá pra manipular qualquer tipo de preço nos jogos econômicos. Então, isso sempre foi o que me agradou. Desde o Power Grid, né? Passando por tudo. Então, ter um mercado de ações que dá pra manipular, comprar na baixa, vender na alta, é o mercado em alta pra mim do 18x. E embaixo, cara, tem uma coisa que eu não gosto. Contar a rota. Olhar pro tabuleiro e ver o que é. Se eu botar uma curva... Meu cérebro não funciona nisso. Quando o Mamoru mostrou ali aquela coisa que fazia automático, eu fazia uns pulos no dia depois no 18x. Pro 1846, um site que conta... Você monta o mapa, você espelha o mapa do que você tá jogando nesse site, especificamente no 1846, e ele faz a rota pra você. Lucas, o que tá em alta e o que tá em baixa pra você? Em alta pra mim, sem dúvida, o 18x.games lá, né, o site, que eu acho que tem muita gente que nunca pensou em conhecer, tinha medo e tudo, e tá vendo que não é bicho de sete cabeças, que é só mais uma série de jogos, que é muito legal. A gente vê as estatísticas lá, né, de quantas partidas tem, quantos jogos já estão abrindo, é uma coisa que tá popularizando mesmo, né, então acho que certamente... Eu não acho que a parte da arte tá em baixa, não, acho que inclusive tem aparecido umas coisas bem legais, né, o Teaser Peak, né, do All Board Games, eu acho que foi uma proposta legal, assim, de balancear estética, né, com funcionalidade, e eu acho que provavelmente vai aparecer outras coisas aí nessa ideia. E ali embaixo, eu acho que só para pegar o gancho, né, talvez esses sites mais antigos, né, de próprio rr18xx.com, né, que ele tem alguns jogos que não tem nesse mais recente, mas você vê que eu acho que talvez ele parou um pouco no tempo, assim, né, de ter coisas novas lá. E ainda é um site muito lento também, não é uma coisa legal de você jogar em tempo real, né? O legal o 18x.games, você pode combinar com alguém, abre um Discord lá em 1h30, às vezes você fecha uma partida de 89, né? Eu acho que os mais antigos acabaram ficando meio pra trás em relação a isso. Bom, se eu fechar aqui falando o que tá em alto e o que tá em baixo pra mim. Cara, o que tá em alto pra mim no 18x é um jogo extremamente recompensador. Eu falei isso no episódio piloto, quando eu falei do Food Chain. Você vai capinar e tal, mas... Você vai jogando, se você se dedicar a ele, se você estudar, tem muito artigo, etc. Ou se você simplesmente só jogar, entender o que está acontecendo, você refletir tudo que você está jogando, você vai ver a sua qualidade do jogo melhorar, você vai quebrar a Matrix. Isso pra mim é sensacional. Adoro isso em qualquer jogo, entender por que você está fazendo as coisas, por que você precisa fazer, ver onde alguém ganhou, ver onde você perdeu, e o 18x ele te dá essa experiência em todas as partidas praticamente. Inclusive na final da Copa que o Lucas mencionou, eu sei exatamente todas as merdas que eu fiz, e foram muitas. Porém, o que está em baixa para mim é o preço. É muito difícil comprar um 18x. Os jogos, eles, fora o GMT, que custam $60, os outros custam $100 fácil. Infelizmente aqui no Brasil é difícil você gastar $100 num jogo, ele pode sair por um barão. E não é qualquer pessoa que pode pagar, não é todo mundo que vai querer jogar online. Eu queria falar que eu ganhei que eu comprei o 46 a R$210, hein? Aí, anota no Drinking Game do Lucas aí. Todo mundo virando copo. Todo mundo vira copo. Eu falei que ele ia falar. Incluindo o frete dos Estados Unidos pro Brasil, hein? Não, antigamente a gente conseguia até comprar barato, mas com o dólar a quase 6, com a receita cobrando até sombra, o jogo pode sair por um salário mínimo e, porra, não é qualquer pai de família que consegue fazer isso. Então o que tá em baixa pra mim é o preço do jogo, que é muito caro. Ô Toledo, passa a régua. Considerações finais pro episódio. Bom, eu acho que ficou claro aí, deu para dar uma boa explicada no que é. Espero que tenha passado bem a sensação do que é jogar, vários relatos aí de partidas. Então eu acho que é só jogando. Leiam o texto ali do LPP, o texto do Lucas no Ludopedia, vocês vão ver, se inspirar, vale muito a pena. E joga online, não precisa comprar joga online, chama a gente ensina, vambora. Ô Lucas, vamos lá, eu e você falamos pra caramba aqui, mas a gente vai fechar nossa fala agora. Se despede da galera, dá teu recado final. Não, a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que agora é isso aí que ele falou também, né? Eu acho que hoje não tem mais desculpa de não experimentar, né? Com as ferramentas que tem hoje em dia, né? Possibilidade de jogar online rápido, né? Até no celular, né? Esses sites rodam, não tem por que não conhecer. E é isso. E aí, Fernando, recado final.
Bom, quero deixar meu recado final aí que somos todos aqui do podcast pessoas muito acessíveis que só querem trazer cada vez mais gente pra jogar. Então, quem quiser aí, quem ouviu, se sentiu dentro do jogo, achou interessante, ou não achou interessante, ficou meio perdido, mas quer ver como é que funciona, quer entender, manda uma mensagem aí, fala com a gente, entre em contato que a gente agenda um call, agenda um jeito, a gente dá alguma forma, a gente vai fazer pra te explicar, pra você ver, pra você jogar. Boa. Meu recado final é bem parecido com o de vocês e é um merchan. Bota som de dinheiro aí. Cara, eu vou deixar o link do texto do Lucas sobre por que 1846 é bom. Vou deixar o link do LPP, por que você deve conhecer 18xx. E vou fazer o meu merchan pessoal também, o meu site 18xx, 18, o numeral, xx, x e s, x e s. Então, 18xx.com.br já deve estar no ar. Eu vou dar minha opinião sobre jogos, tentando passar a paixão sobre esse sistema. E quem quiser entrar em contato com a galera, nas notas do podcast vai ter o Twitter, o Instagram, a rede social preferida de cada um. Então é isso. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima, galera. Abraço! Até mais. Valeu, falou. Valeu, gente. Abraço. Eu percebi, eu falei palavrão pra caralho, mas é porque a cerveja começou a bater aqui. Vocês querem que eu grave sem palavrão essa? É a legislação lá da televisão, a gente pode falar acho que até 3 palavrões se o podcast for tocar depois das 9. Tava ouvindo a entrevista do Trash antes dele morrer, né, cara, pro Edward do Red Cardboard. Jura que foi antes dele morrer a entrevista? xii.com.br 18xx.com.br vai estar no ar. Você só letrou errado, pô. Sério? Você falou XII, porra, é XIS. Caralho, muito burro. Então vamos de novo aqui. Sabe aquele style que eu chamo, aquele que eu chamo de bunda? Sabe? É bom falar assim, que exatamente, eu tenho a garantia total de que o Toledo não vai colocar essa parte no podcast mesmo.